vamos aqui, ó. Na aula passada, a gente estava vendo sobre a questão da para onde vai a TGA, né? Sim. Para que fins, diante de todas as teorias que a gente viu, né, dentro da administração, para onde é que vai a administração moderna? Vão existir novas teorias? Para onde é que vai? Para onde é que vão as coisas? E aí, a resposta, a gente não sabe. A resposta, clara, a gente não sabe para onde vai, mas nós temos algumas pistas que os teóricos vão dar de como é que vai ser o futuro, como é que as organizações elas devem ser encaradas diante de tudo isso, né? Então aí nós temos esses 6 tópicos que vão meio que resumir e sintetizar o capítulo, né? Teoria Geral da Administração. Vocês já começaram a ler o capítulo para fichar? Já fizeram, né? O fichamento é basicamente sobre esses 6 tópicos. Então, assim, nós vivemos uma era da informação que é baseada basicamente em uma mudança constante e uma incerteza. Hoje, nós vivemos em um mundo que é baseado na digitalização. As pessoas estão cada vez mais conectadas e a influência dessa tecnologia, ela vai modificar e vai, de certa forma, influenciar como as pessoas vivem, né? E as organizações que não se adaptarem a essas mudanças, elas vão deixar perder uma parcela do mercado, porque a cada dia as gerações vão estar cada vez mais conectadas, digitalizadas. O mundo mudou, a forma de consumo mudou, a forma como as pessoas compram, vendem também mudou. Então, assim, as organizações que não estiverem atentas para esse quesito vão desaparecer. E aí a gente tem algumas soluções. A primeira delas é a melhoria contínua. Essa melhoria, ela vem desde a última teoria, né? Da teoria da contingência, que vai se basear em 2 aspectos. Qual é a principal característica da teoria da contingência? Ela coloca que para cada situação tem uma teoria. Isso. Mas se a gente fosse simplificar em uma única palavra, a contingência ela vai se resumir na complexidade. A teoria da contingência ela é uma teoria extremamente complexa. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, que eu vou ter que olhar todas as teorias e ver qual delas vai se encaixar para determinada situação. É a teoria que vai criar a questão do homem complexo. Né? A gente, ao longo das teorias administrativas, tem algumas figuras de homem. O homem administrativo, o homem econômico, o homem social, o homem organizacional, que aí o homem organizacional é dado por que teoria? Teoria estruturalista, né? É a teoria que vai trazer o homem organizacional. E aí, esse homem complexo, ele vai depender do quê? Da tecnologia e do ambiente, né? Assim, é o que a teoria contingencial vai trazer, né? Que o homem ele vai depender da questão da teoria do ambiente em que ele está inserido, independente das situações que acontecerem no ambiente, ele vai ver qual teoria vai se encaixar. E aí, dentro dessa complexidade, as empresas e o homem também vai ter que buscar continuamente a sua melhoria. Melhoria dos processos, melhoria na questão do cliente, do problema, da discussão. Então,
sempre está buscando melhorar. Porque lembra, a gente tem outra teoria, que é a teoria dos sistemas. O que a teoria dos sistemas traz de importante? A teoria dos sistemas vai comparar as empresas com um organismo vivo. Aí tem um aspecto muito importante da teoria dos sistemas, que é o processo entrópico. Vocês lembram quando eu expliquei da entropia? Expliquei isso na aula dos sistemas. Existem dois processos de entropia. A entropia positiva e a entropia negativa. Primeiro, o que é entropia? O que é entropia? Gente, isso vai cair na prova, vocês têm que saber. Entropia é a capacidade que um sistema tem de morrer. Todos os sistemas têm uma capacidade de morrer. Nesse caso, é a entropia positiva. Todos os sistemas estão fadados à morte. Eu estou fadado à morte, todos os meus sistemas estão fadados à morte. As empresas também estão. É o processo entrópico, ou seja, é a capacidade que um sistema tem de morrer. E o que seria a entropia negativa? Seria a reversão da... A entropia positiva é isso, é a capacidade que todos os sistemas têm de morrer. Já a entropia negativa é o contrário disso, ou seja, é eu tentar reverter a morte daquele sistema. Não, o que seria essa entropia negativa? É você tentar, de certa forma, fazer alguma ação para reverter aquele declínio, porque eu penso, as organizações, elas têm um ciclo de vida, elas começam, elas têm um boom, mas chega uma hora que elas vão descer. Não deveria ser o contrário? A positiva morre e a negativa não morre, que na verdade é tudo ao contrário. É o contrário. A positiva é essa tendência da morte. E a negativa é você tentar reverter a positiva. Você tentar reverter ser positivo. Isso. Mas o negativo é algo bom e o positivo é algo ruim. No caso da entropia. É estranho na área financeira, é tudo diferente. Mas é um conceito da biologia. O conceito da homeostase, que eu também falei. Vocês têm que rever essas aulas. Tem a gravação, reveja essas aulas, porque vai cair na prova. Se eu não me engano, a teoria dos sistemas cai umas 2 ou 3 questões na prova. Todas as teorias caíram. Então, estudem porque vai cair. Já. Por isso que eu falei, não, se lascar, que a gente já elaborou. Oi? Todas as teorias Daquelas 6 com essa. Burocracia, estruturalista, sistemas... matemática, contingência para onde vai TGA. Então vamos aqui, ó, teoria entrópica vai dizer exatamente que a teoria entrópica positiva diz que todos os sistemas estão fadados à morte, né? E aí a gente tem que reverter isso, né? Esse lado positivo, como? Através da melhoria contínua. A empresa tem que buscar cada vez mais reverter esse processo entrópico para entrar no estado de homeostase. Isso. Quer entrar. Então veja que isso já puxa dessa teoria dos sistemas. Já puxei aqui 2 teorias. Teoria dos sistemas, teoria... E peguei 3 na realidade, né? Teoria estruturalista, o homem organizacional e a teoria da contingência, o homem complexo, né? Oi? Homeostase é o equilíbrio dos sistemas, né? Então a gente tem que voltar esse equilíbrio, né? Se a empresa não vai bem, se as vendas estão caindo, se eu vejo que a minha organização está estagnada, parada, o que eu tenho que fazer para reverter esses processos? Então, buscar sempre
a melhoria contínua, né? Buscar a qualidade total, né? Sempre ver o que se pode melhorar, o que se pode mudar, né? Frente à qualidade. E aí, para eu ver essa questão da qualidade, eu tenho que buscar, de certa forma, reestruturar a empresa, as pessoas, o processo. Essa reestruturação é denominada reengenharia, que pode ser uma reengenharia ocorrida só de forma fundamental, ou seja, eu refazer algum processo, ou ela pode ser radical, mudar completamente os processos, a cara da empresa, os produtos. A gente teve uma empresa aqui do ICO que fez essa reengenharia radical, a Ingrid Vest. Não sei se vocês viram, tem contato, mas a Ingrid Vest mudou a empresa, basicamente, né? Porque a Indivest deixou de existir e foi feita amor de casa. Quais foram, talvez, as razões que fizeram a Indivest mudar completamente a empresa? Talvez a concorrência, né? Talvez a concorrência não estava vendendo tanto, ou uma oportunidade, viu que o segmento de casas, de produtos para casa, talvez não tinha, era um oceano azul dentro de Cor, ou seja, você não tinha. Lembra da aula passada que eu falei dos oceanos azuis? Buscar cenários onde não tem concorrência. Então, talvez ela tenha visto que isso era uma forma de adentrar um novo oceano, de adentrar. E essa vai ser a busca fundamental das novas organizações. Procurar novos cenários para que a empresa possa se sobressair. E aí, pode ser essa mudança, essa reengenharia pode ser fundamental, né? Pode ser básica, pode ser radical, pode ser drástica, ou eu posso mudar só algum processo, né? E aí no livro ele vai explicar, né? Porque aqui a gente não tem tanto tempo para explicar os pormenores, né? E aí as soluções emergentes. Primeira, o benchmark. Esse benchmark é um processo de comparação. Como assim comparação? Primeiro, eu vou ter que analisar a minha matriz fofa, ou matriz SWOT. Já falei na aula passada. O que é a matriz fofa? É você dizer os pontos fortes e fracos na empresa. Esses pontos fortes e fracos, eles são características internas da empresa. Ou seja, o que eu tenho de ponto forte? É meu preço, é a minha qualidade, é a estrutura, é o bom atendimento. O que eu tenho de ponto forte? O que eu tenho de ponto fraco? É o meu ponto? É o mau atendimento? É a estrutura que é pequena? É o local? Então, o que precisa ser melhorado? Quais são as oportunidades, né? Ou seja, o que tem no mercado que eu posso melhorar, que eu posso agregar? Quais são as ameaças? As oportunidades e ameaças estão revoltas no ambiente externo da empresa. Os pontos fortes e fracos estão no ambiente interno. Então, esse processo de comparação, de benchmark, eu vou me comparar os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, com o ambiente, com as outras empresas e ver, né, localizar, conhecer concorrentes, líderes, incorporar o melhor, né, dessas comparações, né, adotando os pontos fortes e concorrentes. E aí a gente tem os estágios desse benchmark, né, selecionar processo, avaliar, identificar o melhor concorrente, enfim, né, aí esses estágios que vocês vão estudar depois. E aí, quais são os pontos para as equipes, né? Para as equipes de alto desempenho. Ou seja, o que vai ser visto com as pessoas? A gente viu ao longo da teoria, duas teorias que focaram no aspecto humano, né? A gente viu que dentro das teorias administrativas, as teorias que focaram mais no aspecto humano foram a teoria das relações humanas e a teoria comportamental. E aí, dentro dessas saídas, o que vai nos colocar
para o universo humano das organizações. O que as empresas vão ter que se preocupar no aspecto humano? Ou seja, as pessoas, se a empresa quiser ter futuro, ela vai ter que focar numa participação, ou seja, o funcionário ele tem que ter em mente de que ele está na organização, na empresa, para ter responsabilidade, participação, ser um colaborador, né? Parece até um termo muito usado, né, na administração, né, colaborador, mas ele dá uma conotação diferente para o empregado. Quando você diz funcionário teu é meu funcionário, meu empregado, ele está apenas ali com vínculo contratual, com uma obrigação. Quando você muda o termo para colaborador, só em você dizer colaborador, eu não estou no sentido obrigatório, mas eu faço parte do processo, estou colaborando no sentido que se a empresa ganha, eu ganho também. Se a empresa cresce, eu cresço também. Se a empresa, de certa forma, se desenvolve, eu também me desenvolvo como pessoa. Então, essa ideia de participação, de responsabilidade, clareza, interação, de flexibilidade, foco, criatividade, principalmente criatividade, né? As empresas estão buscando cada vez mais pessoas criativas, pessoas que busquem agregar na empresa. Eu falei na aula passada sobre os estágios do terceiro ano. Qual a maior crítica que eu recebo dos supervisores? Que na maioria das vezes são os donos da empresa. Eles não veem iniciativa, não vê criatividade, vê lá os estagiários apenas para cumprir horário. Não. Então, se percebam um estágio, primeiro contato no mercado de trabalho. Quando vocês vão para o mercado, vão estar no mercado na primeira vez, vocês estão criando a marca de vocês. Eu falei isso na aula passada. Todos nós somos uma marca. Por mais que você não queira, você é uma marca. Você é uma empresa. Como é que você vai se colocar no mercado? Como é que você vai ser visto pelas outras pessoas? Né? Como é que você vai deixar essa marca negativa, né? E isso vai repercutir, porque quando você for para outra empresa, aquela empresa que você vai pedir referências suas. E aí, como é que vai se dar essa referência? Como é que vai ser o seu KI, network, né? O que indica, né? Então, é muito complicado, né? Hoje a gente as equipes têm que ter essa questão da criatividade, né? Inovação. E aí, as empresas, né, vão ter que se ver nessa questão de operações e projetos. Ou seja, muitas empresas, hoje em dia, estão focadas não em um organismo físico, mas podem ser organizadas por operações, por projetos, por apenas uma organização como uma ideia, um projeto ser uma empresa. Por exemplo, aqui no ICOL, nós temos Aqui no ICOL, nós temos uma organização muito interessante, um projeto muito interessante da Marconisa, que eu não sei o nome do projeto dela, mas trata sobre a questão de animais, né? Ela cuida de animais de rua e tal, acho que vocês devem conhecer. Esse projeto dela poderia virar uma empresa, por que não? Né? Colocar esse projeto como uma forma rentável, né? Recolher esses animais, tratar esses animais de certa forma, colocar como adoção. Isso poderia virar uma empresa, virar, logicamente, um comércio. Por que não? Ela estaria ajudando animais de rua e com isso também poderia, de certa forma, ganhar dinheiro com isso, né? É um projeto. As empresas hoje surgem com um projeto pequeno e vão crescendo. Isso. E aí, qual é a nova lógica das empresas, né? Comando mais curtos, menos unidade de comando, amplitude de controle mais amplas,
mais participação e empowerment, né? O que é empowerment? É empoderamento, é você delegar funções. O staff, né, assessoria, como consultor e não como executor, ênfase nas equipes de trabalho, organização como sistema de unidade de negócio independente, né, infraestrutura, abrandamento de controle externo das pessoas, né, foco no negócio, né, consolidação da economia do conhecimento. Professor, o senhor na aula passada explicou que era staff. Staff é assessoria. Assessoria. É aquela pessoa que está na organização para trazer um conhecimento. Por exemplo, um assessor contábil, um assessor financeiro, né? Uma pessoa que tem conhecimento sobre determinada área e que vai prestar consultoria ou então vai executar um determinado trabalho. Sim, pode ter. Eu, por exemplo, eu trabalhei 5 anos nessa escola como staff. O assessor financeiro daqui não é um cargo de gestão. Ele é apenas ele é um assessor, mas que executa. Ele é como se fosse um braço direito, né, do gestor, o staff. Fui ainda sou, né? Fui um braço direito dele por muito tempo nessa escola. Algo que ia perguntar? É porque eu tenho que passar, porque senão não vai dar tempo. E aí, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Tanto as empresas como os negócios, a gente está saindo numa era do conhecimento. O que vai valer hoje em dia é o que você conhece. De que adianta você ter um certificado, por exemplo, aqui dando para você, de que adianta você ter um certificado técnico fulano de tal se formou em técnico de finanças e não saber de nada. Não adianta nada. De que adianta? A pessoa vai lhe perguntar, mas você não sabe nem responder. Oxe, o que ele disse tá não, fiz só com prazer. Vergonha, amigo, viu? Isso é vergonha. Entendeu? As empresas hoje vão estar buscando conhecimento, não mais títulos, mas o que você conhece, o que você sabe, né? A maior riqueza, o maior capital das empresas, o maior ativo que a empresa pode ter é o conhecimento, as pessoas que estão agregadas. E aí, esse capital intelectual pode ser tanto interno como externo, né? Tanto nos conceitos, no know-how, nos sistemas, na estrutura que a empresa tem, tanto externa como interna, né? E essas competências individuais, né, que são formadas pelos grupos, né, que compõem a organização, o capital humano. E aí a gente tem, né, a organização baseada no conhecimento, né? Um paradigma antes da era industrial e na era da informação. As pessoas antes eram apenas recursos geradores de caixa, hoje são ativos geradores de receitas, né? A fonte do poder gerencial, antes era hierárquico, agora a gente tem um nível de conhecimento. Enfim, né? Aí vocês vão ler depois. E aí, o que está acontecendo, né? As organizações, elas focam na questão da aprendizagem. O conhecimento não pode ficar ao sabor do acaso, né? Nem nas oportunidades. O aprendizado deve ser feito nas atividades do dia a dia, né? Para associar o que se aprende ao que se faz. O aprendizado deve ser organizado e contínuo, né? Envolvendo os membros da organização e não apenas alguns deles. As organizações estão se transformando em centros de aprendizagem e a aprendizagem ocorre, né? Quando a organização alcança o que se pretende e seu plano de ação torna-se real, né? Quando a defasagem entre o ideal e o real é identificada e corrigida. E aí, a gente tem a estratégia organizacional, né? A estratégia existe na mente do líder, né? E aí são os focos, né? Do que a empresa tem que fazer para se sobressair, né? A estratégia está no líder, o processo estratégico é semiconsciente, o líder promove a visão e lidera o processo, a estratégia é maleável, a organização também é maleável, enfim, né? E aí a gente tem, né, as estratégias, tanto no nível estratégico, institucional, no nível intermediário, o TAS, e no nível operacional, né? Depois vocês dão uma lida. E aí,
Outro foco também muito importante dentro das organizações é a questão da ética e responsabilidade social. Então, as empresas, para estarem também, elas têm que estar socialmente e eticamente, né, ligadas a uma responsabilidade social. Ou seja, a empresa que, de certa forma, utiliza animais para testar seus produtos, ela vai ser, de certa forma, mal vista perante a sociedade. A gente teve até uma campanha do TED, né, alguns meses atrás. A empresa que polui o meio ambiente, ela vai ser vista como, de certa forma, negativamente. Então, os consumidores estão, de certa forma, se preocupando com essas questões também, e a empresa também vai ter que se preocupar, né, com essa ética e responsabilidade, né, social. E aí, quais são esses níveis, né, de sensibilidade social das organizações? Né? A empresa, no ambiente organizacional, né, tem que satisfazer as obrigações legais e sociais, né? Tem que ter uma abordagem social, né? Satisfazer as obrigações legais e sociais, né? Que afetam diretamente a empresa. E tem que ter uma abordagem, né? Obrigação legal e social. Atender somente às obrigações sociais, né? Previstas pela legislação em vigor. E aí, a gente tem a questão da apreciação crítica, né? Como assim? Tem críticas sobre essa nova abordagem da administração? Tem. Então, as críticas no sentido positivo, não negativo, mas positivo. No sentido de que o caráter, né, provocativo da administração, no sentido que a administração nunca estará completa, porque as empresas sempre estarão em busca da melhoria contínua, do desenvolvimento contínuo. Então, a administração vai mudar à medida que o mundo mudar, que as pessoas mudarem. A organização sempre vai mudar. Aí a gente tem o caráter, né? O caráter universal da administração. Então, a administração, ela é uma ciência universal, né? Todas essas teorias, tudo que a gente estudou, ela é universal, pode ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer cidade, né? Lógico que com as devidas adaptações, né? E aí a gente tem os novos parâmetros da organização, ó. Preste atenção, ó, sobre esses 6 parâmetros. Preste atenção nisso daqui, ó, viu? Preste atenção. Esses são os novos parâmetros para a administração. Se vocês puderem focalizar nesses parâmetros, é interessante, tá certo? São os novos parâmetros para as empresas. Emergência das organizações enxutas e flexíveis, ou seja, as empresas têm que estar cada vez mais enxutas e não podem ser rígidas. Então, aquela ideia de que a empresa fechada, ela não deve ser considerada. A gente tem um advento e consolidação da sociedade do conhecimento, ou seja, nós temos a economia, né? O nível intelectual vai valer mais do que o que a pessoa, de certa forma, é especializada, mas o que vai valer realmente é o conhecimento. Redução do prazo de validade do conhecimento, ou seja, o que é isso? As pessoas, o conhecimento, ele muda, né? Você tem que... eu me formei, eu vou parar por aqui? Não. Você sempre tem que estar se atualizando, se renovando, porque as práticas, elas mudam. Eu, por exemplo, me formei em administração há 8 anos atrás, né? E aí eu parei de estudar sobre administração? Não posso parar, porque as coisas vão mudando, a gente vai se atualizando, né? Então... Apenas porque eu sou ensino. Isso, e aí a gente tem que... Isso, a ideia é sempre da melhoria contínua. E aí, outro aspecto muito importante, então não tem prazo, a gente tem uma redução nesse prazo de validade, o conhecimento ele se adapta, as coisas mudam e aí precisam ser reestruturadas. Empregabilidade e ocupabilidade para a vida toda. A gente está saindo de uma era da empregabilidade para trabalhabilidade. Como assim? Não estou entendendo. A gente está saindo de uma era da questão do emprego no sentido estável, né? Oi? Pode entrar. Aí, preste atenção no seguinte.
Nós estamos cada vez, os países, saindo nessa questão da estabilidade. Concurso público vão estar cada vez mais escassos. As pessoas e vocês vão ter que se adequar a esse novo conceito de ocupabilidade, trabalhabilidade. Ou seja, vocês vão ter que se sobressair nesse novo mercado de trabalho, onde a gente não vai ter tanto aquele emprego estável. Fulano vai estar no emprego para o resto da vida, exercitando a mesma função. Não. Vocês vão ter que aprender a trabalhar, de certa forma, a se colocar no mercado cada vez mais, né, num conceito de empreendedorismo, de trabalhabilidade e ocupabilidade. Ou seja, você ser realmente uma pessoa que vai estar agregando para o mercado. Tá certo? Esse conceito de emprego formal vai cada vez mais estar em desuso daqui para frente. Tá certo? E é uma realidade que vocês vão ter que se adequar. Né? E aí, todas as pessoas serão administradores de sua atividade. Não só, antes a gente tinha a figura focada apenas no líder, apenas no gestor. E a gente está tirando essa perspectiva, as empresas estão tirando essa perspectiva para o líder e colocando para o nível operacional. Como assim? Ah, fulano, por que tu não fez isso? Você não sabia que tinha que fazer? Não você esperar a ordem do gestor, mas se você sabe, se você faz um determinado assunto, se você sabe que você poderia fazer algo para fazer melhor, fazer mais eficiente, ou de certa forma tomar uma decisão que poderia ajudar o processo, você tem que fazer e não esperar só o líder. Então, todas as pessoas serão administradoras, gestoras da sua atividade, do seu processo. E aí, agregar valor aos negócios atuais e inovar. Sempre, sempre e sempre tentar melhorar, inovar e trazer a melhoria contínua. E aí a gente tem um conceito de auto-organização. Organizações auto-organizantes, autopoéticas, né? E autodissipativas, né? Organizações que se adequam a essa questão da ética, tentam, né, de certa forma, se colocar no mercado, né? Dissipando essas incertezas, né? Essas contingências que surgem, né? E aí, quais são as características, né? Flexível, de livre refluxo, não hierárquica, baseadas, né, em participação, criativa, empreendedora, baseadas em redes, impulsionada por médias corporativas, utiliza a tecnologia como recurso-chave, né? Nós temos o surgimento de comunidades virtuais, né? E aí, quais são as competências para as pessoas? Aprender a aprender, né? Aprender a aprender. Vocês já viram, já pararam para pensar como é que vocês aprendem? Como é que vocês assimilam os conteúdos, né? Muito mais importante do que você estudar um conteúdo é você estudar como estudar aquele conteúdo. Como você aprender. Quais são as formas o ambiente mais eficiente de você aprender, né? Conhecer. A comunicação, colaboração, raciocínio criativo, soluções de problemas, conhecimento tecnológico, conhecimento de negócios globais, liderança, autogerenciamento de carreira, né? Profundo realinhamento e atualização de conceitos, né? Profundo impacto da TI e simplificar e descomplicar, né? Para enfrentar a complexidade. E aí nós temos tecnologia da informação. E aí nós temos os novos paradigmas, né? Paradigmas, vocês devem conhecer o que significa paradigma, né? Paradigma é um modelo adotado pela uma determinada sociedade. Se antes do século XX, como era vista a organização? A gente tem a questão do divisão do trabalho, né? Focada aqui por Taylor, né? Por Fayol. E o novo paradigma é uma rede de parcerias com valor agregado. A missão da empresa antes era desenvolver a maneira atual de fazer negócio, agora é criar mudanças com valor agregado. Antes, os paradigmas dos mercados eram domésticos regionais, hoje a gente tem um mercado global, né?
onde você aqui, uma empresa aqui do ICO concorre com a empresa lá da China, né? Eu posso muito bem deixar de comprar meu celular aqui no ICO para comprar lá na China. Então, a gente, os mercados... Oi? Sim, eu faço isso. Então, os mercados estão cada vez mais globais, né? Essa concorrência está cada vez mais globais. A vantagem competitiva antes era visto como um custo, uma perca de tempo, e hoje é visto como um ganho de tempo, de capital. A tecnologia antes era uma ferramenta para desenvolver a mente, hoje é uma ferramenta para desenvolver a colaboração. Os processos de trabalho antes eram cargos funcionais separados, hoje a gente se busca, né, equipes mais interfuncionais de trabalho. Antes a força de trabalho era extremamente homogênea e padronizada, hoje ela é heterogênea e diversificada. Antes a liderança era extremamente autocrática, hoje ela é inspiradora e renovadora. E é isso.